bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o consultor Carlos Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bruno, eu te agradeço, um prazer estar aqui com você nesse canal espetacular. Obrigado. Carlos, a razão pela qual eu te pedi para a gente gravar essa entrevista é um trabalho interessantíssimo e muito criativo que você tem desenvolvido, né, que se chama Liberalismo 3.0. É uma relação bastante rica e interessante entre as ideias da liberdade e a tecnologia. Então eu queria começar essa nossa conversa te perguntando, né, o que significa, né, qual é a concepção desse liberalismo 3.0? Bruno, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: tem um novo campo de estudo que dialoga muito com a escola austríaca, e o pessoal não descobriu ainda, que é um pessoal do Canadá chamado Escola Canadense de Toronto. E depois, eu até conversando com o Pierre Lévy, ele me sugeriu de chamar Escola Canadense de Comunicação. Então, essa Escola Canadense de Comunicação é um pessoal que vem desde o século passado discutindo mudanças, analisando, vendo mudanças de mídia na história. Então, o pessoal já analisou a chegada da oralidade quando a gente gesticulava, a chegada da escrita, depois a chegada da escrita impressa. Tem aí uma passagem muito interessante também do alfabeto grego, da influência do alfabeto grego para as ideias gregas da República e da filosofia. Depois a gente teve aí uma abordagem sobre as mídias de massa, e o Pierre Lévy atualizou tudo isso com a chegada do digital. Então existe um campo de estudo nessa área que se chama antropologia cognitiva, que seria quase como se fosse um ramo da comunicação, da mesma maneira que a escola austríaca é um ramo da economia, em que a gente analisa essas mudanças de mídia no passado e permite que a gente perceba que é o seguinte: a chegada da internet é um fenômeno cíclico. É isso que é o grande salto de qualidade que eu tive estudando esse pessoal. Não é um fenômeno que está acontecendo porque chegou Jesus, a era de Aquário. É um fenômeno cíclico que se repete ao longo da história, e isso tem impactos profundos de como a gente pensa a sociedade, como a gente pensa todas as organizações, inclusive a economia e também o liberalismo. Agora, Carlos, há alguma relação entre esse fenômeno cíclico que você mencionou e os ciclos econômicos da Escola Austríaca de Economia? Sim. O que acontece aí é o seguinte: qual é o fator principal? Isso é a minha avaliação, e eu acho que Malthus tinha 25% de razão, né? Portanto, eu não sou malthusiano, mas acho que o Malthus ajudou a gente a pensar uma situação, que é o seguinte: o que dizia Malthus em 1800? Malthus vai dizer que quando a gente aumenta a população, nós temos aí a possibilidade de uma crise produtiva, porque aumenta-se a população em termos geométricos e a produção se aumenta em termos aritméticos. Então ele dizia, provavelmente vai haver uma crise a partir daí. Beleza. A gente mostrou que ele estava equivocado, né, de que a gente não ia ter saída, porque a gente conseguiu inventar a inovação. Mas tem uma parte do que ele diz que é fundamental. Então o que acontece? A espécie humana, isso é fruto desse estudo todo da macrohistória, a espécie humana é a única espécie viva, mamífera, que vive em sociedade, que ela cresce demograficamente. Eu vou chegar lá na escola austríaca. Então ela cresce demograficamente. As outras espécies não crescem demograficamente. Por quê? Porque as outras espécies elas têm encapsuladas na genética. Todo modelo de administração, todo modelo de comunicação é encapsulado dentro da genética, dentro do instinto. Então elas reproduzem geneticamente, instintivamente, o modelo que elas têm. O ser humano não é assim. O ser humano é tecnocultural. Então, como é que a gente pode crescer? A única possibilidade que tem de crescimento da população do ser humano é atualizações tecnológicas e atualizações culturais. Então, uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte: toda vez que a gente começa a aumentar a população, nós estamos gerando uma crise
civilizacional, e essa crise civilizacional vai apontar para saídas de mudanças, tanto tecnológicas como culturais. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Então, essa é uma característica. Aonde que a gente vai brincar aí de liberalismo e escola austríaca? Se a gente for analisar esse processo, a gente vai ver que no momento que a gente começa a aumentar o tamanho da população, aí vai entrar um pouco o conceito de ordem espontânea, vai entrar um pouco aquele conceito de que o centro começa a ficar incapaz de tomar decisões, e aí a gente começa a ter uma necessidade, uma demanda por descentralização na sociedade. Ou seja, o que a escola austríaca diz, e eu bebi dessa fonte e concordo 100% com ela, é o seguinte: se você tiver complexidade, você não pode centralizar. Só que não tem dentro da escola austríaca essa pegada demográfica. Então, quando o pessoal fez aquele livro sobre o socialismo, todo o pensamento sobre o socialismo, que o socialismo não vai funcionar porque centraliza as decisões, e é fato, a gente também vai ter um problema de centralização quando a gente aumenta a população. A gente aumenta a população, cria uma crise produtiva, há uma tendência à centralização, que foi o que aconteceu no século passado, e há uma demanda por descentralização. E aí eu comecei a analisar e comparar as crises que a gente vinha tendo com a demografia, as revoluções cognitivas com os movimentos liberais, e fui perceber que os movimentos liberais, na verdade, os picos dos movimentos liberais, por isso que eu estou chamando de liberalismo 3.0, o liberalismo 1.0, que surge na Grécia, impactado pelo alfabeto grego, o liberalismo 2.0, que surge depois da Idade Média, impactado pela prensa, pela escrita impressa, e o liberalismo 3.0, que nós estamos começando a vislumbrar agora, impactado pelo digital. Você trata no seu livro, né, Carlos, a revolução cognitiva. Eu queria que você explicasse assim, essa relação, né? E você até diz que um dos capítulos é: só teremos ciclos liberais mais amplos com revoluções cognitivas. Eu queria que você falasse um pouco dessa revolução cognitiva e de que maneira isso tem um impacto direto, uma influência direta no desenvolvimento tecnológico. Bom, então olha só, isso aí é a parte teórica. A parte filosófica é que nós somos uma tecnoespécie. Nós somos tecnologicamente culturais e culturalmente tecnológicos. Nós só somos sábios porque optamos pelas tecnologias. Então, existe uma visão equivocada, de maneira geral, da filosofia, dizendo que a tecnologia é um subproduto da cultura. Não. A tecnologia ela é uma espécie assim, de margem dos rios, e a cultura é o próprio rio. Então, não tem como separar a margem do rio. Você não pode dizer, não, o rio é isso, a margem é aquilo. Quando você alarga as margens, você modifica a cultura. Quando você estreita as margens, você reduz a cultura. Então, existe esse ciclo que é, ao geral, essa técnica. Então, o que acontece? A gente vai aumentando demograficamente, e nós vivemos sobre a égide da complexidade demográfica progressiva. Nós estamos fazendo isso. Depois eu posso falar do salto que nós tivemos de 1 para 7 bilhões, justamente em função do início, do final das revoluções liberais que terminaram em 1800. Então, o que acontece? Revoluções cognitivas, elas vêm tentar recriar a sociedade, recriar a cultura, recriar os modelos para que a gente possa avançar e poder adequar melhor a população. Então, quando eu falo de revoluções cognitivas, o que é uma revolução cognitiva? É a massificação de uma nova mídia. Existem dois tipos de revoluções cognitivas. As centralizadoras, que foi o caso da escrita manuscrita, que foi centralizadora, e o caso das mídias de massa, que foram centralizadoras. E existem revoluções cognitivas que são descentralizadoras. É o caso da escrita, é o caso da oralidade, há 70 mil anos, é o caso da escrita impressa há 450 anos, 500 anos mais ou menos, quando a gente começou com o movimento da prensa, e é o caso agora da chegada da internet. São ciclos de centralizadores. Bruno, olha só que coisa interessante. Quando você vai analisar desse ponto de vista, você vai ver que os movimentos liberais, eles têm dois viés em termos de pensamento. Quando nós temos aumento demográfico, a tendência é que os movimentos liberais eles caem para a resistência. Por quê?
Porque as organizações vão precisar centralizar para produzir, vão reduzir a diversidade das pessoas, que foi o que aconteceu no século passado, quando o liberalismo ele entra num processo de resistência. Perfeito. Quando a gente tem revoluções cognitivas descentralizadoras como agora, o liberalismo sai do movimento de resistência e ele entra para o movimento de criatividade, de criação, de inovação. Então, e foi o que aconteceu também com a chegada do papel impresso. Existia ali alguns movimentos liberais, algumas coisas pensando em liberdade, estavam totalmente encapsuladas na resistência, e quando a gente começou a ter mídia para poder circular essas ideias, houve um surto de descentralização, e aí, aí se convocam os liberais, se convocam os descentralizadores, para que a gente consiga construir a nova sociedade. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Quando a gente vai ver no Brasil o que aconteceu agora, com essas manifestações de 2013, Bruno, muita gente que é liberal disse que essas manifestações de 2013 eram manifestações antiliberais. Foi uma explosão de liberalismo. Cada pessoa indo para a rua levar o seu cartaz, cada pessoa dizendo que não queria palavra de ordem, cada pessoa dizendo que não queria sindicato, cada pessoa dizendo que não queria um partido. As pessoas foram para as ruas num movimento espontâneo, que é um movimento que vem logo depois das revoluções cognitivas, é um movimento espontâneo de descentralização, de não aceitação, de não mais aceitação do ambiente que a gente está vivendo. E aí começa um ciclo macroliberal, um ciclo em que a gente precisa recriar as organizações. E é esse movimento que a gente tem que começar a fazer. E isso não está claro para os liberais. Um outro aspecto interessante dessa sua obra, desse seu livro, Carlos, você disse que o liberalismo não é uma ideologia, né, mas uma topologia de poder. Eu queria que você falasse disso. Quando as pessoas falam do movimento liberal, o movimento liberal, a base do movimento liberal é deixar fazer, é permitir que as pessoas possam criar, é permitir que o indivíduo possa, a partir de cada indivíduo, construir a sociedade. É esse conceito da ordem espontânea. Olha que interessante. O Hayek fala de ordem espontânea e o Pierre Levy fala de inteligência coletiva. As duas coisas estão falando da mesma coisa. O que é? É você permitir que as coisas venham de baixo para cima, venham da descentralização, venham da liberdade, venham a partir de cada um. Então, nesse momento em que a gente está falando de ordem espontânea e que nós estamos falando de inteligência coletiva, a gente vai perceber o papel das mídias. Quando a gente aumenta a população, e isso é uma coisa nova, bastante nova, quando a gente aumenta a população, as organizações centralizam e vai surgir naturalmente uma mídia centralizadora. Porque a gente precisa dar conta das demandas e a gente não tem condição de fazer as ofertas. Então, a gente faz uma espécie assim de centralização, ou o modelo chinês, que você impede as pessoas de terem filho e você vai botar todo mundo vestindo a mesma roupa, ou num sistema mais aberto, como é um sistema de livre mercado. O sistema de livre mercado tende a centralizar porque ele não tem condição de atender e de personalizar a produção. Então ele tende a massificar. Surge uma mídia de massa, vem um modelo de centralizador, vertical, e as pessoas começam a perder capacidade de diversidade. Então, quando a gente vai analisar o movimento liberal, na verdade, é um movimento liberal que precisa de mídias descentralizadoras. E quando não tem mídias descentralizadoras, ele vai para a resistência. Porque se você aumentar a população, não há possibilidade de você aumentar a liberdade das pessoas. Eu não estou dizendo que eu gostaria que isso acontecesse. É assim que funciona. Entendeu? Você vai pegar uma coisa, Bruno, que é muito interessante. Se vocês tiverem a curiosidade, vai lá no Wikipedia e bota crescimento populacional e coloca um gráfico lá sobre o crescimento populacional. Você vai ver que em 1800, quando a gente consolida a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, em que a gente termina, dá um desfecho da monarquia absolutista, e a gente recoloca a igreja numa posição diferente na sociedade, em que a gente estabelece a república e estabelece o livre mercado, você tem um pico de aumento populacional de 1 para 7 bilhões de pessoas. Como é que se explica isso? Isso é resultado do movimento liberal. Só que quando a gente vai fazer de 1800 para frente, a gente começa um ciclo centralizador. Então, 7 bilhões de pessoas é o resultado do trabalho que os liberais clássicos tiveram a partir de 1800, a partir de 1450.
Em 1800 se consolida essa nova cultura, a república passa a ser, digamos assim, dentro dos países ditos mais desenvolvidos, ela passa a ser a ferramenta de uso para esses países, o livre mercado passa a ser a ferramenta de trabalho, e a partir daí você tem as revoluções industriais, as revoluções científicas, todo um movimento que permite a gente dar esse salto de 1 para 7 bilhões. Só que a gente bateu em 7 bilhões, centralizou, e agora a gente tem uma nova etapa. A gente está vivendo uma coisa muito parecida, Bruno, com 1450, quando a gente precisou recriar a sociedade. Então a gente não está mais falando de, e eu vejo esses partidos novos liberais, a gente não está falando de fazer reforma na política, né? A gente tem que fazer reforma da política, porque a política que a gente tem hoje, ela estava limitada pelas tecnologias. Então, respondendo a tua pergunta, o que acontece aí? Por que o liberal ele defende a topologia de poder? Porque o liberal precisa de tecnologias descentralizadoras, precisa de tecnologias que permitam às pessoas fiscalizar as organizações, tecnologias que permitam, como é o caso do Uber, dar estrelinha para cada um dos motoristas, dar estrelinha para cada professor, dar estrelinha para cada médico, dar estrelinha para todo mundo, para que a sociedade possa voltar a fiscalizar as organizações. Por isso que o liberalismo é uma topologia de poder, porque ela procura criar um ambiente na sociedade em que as pessoas possam, através das tecnologias, fiscalizar as organizações, descentralizar as organizações. Isso, às vezes, não é possível fazer. Quando o pessoal critica o capitalismo do século passado, quando o pessoal critica a república do século passado, eles criticam com uma certa razão, porque centralizou mesmo. A gente teve um capitalismo no século passado que foi mercantilismo, a gente sabe disso. A gente teve uma república que não representa mais as pessoas. Só que os liberais que estão vindo aí pela frente, essa garotada nova, tem que abraçar esse movimento que eu chamo de uberização, que é a possibilidade que a gente tem de resgatar os valores liberais, mas aproveitar essas novas possibilidades tecnológicas para reconstruir, como os fizeram os liberais clássicos, como os fizeram os gregos. É o momento agora de inovação liberal, em que a gente vai colocar a sociedade de novo na possibilidade de viver com mais liberdade. Hoje, né, Carlos, com esse desenvolvimento tecnológico, especialmente com a internet e as redes sociais, nós temos um caminho aí bastante propício, né, para essa descentralização política, ou haverá sempre esse risco da centralização política em virtude desse problema demográfico? É um problema que você não controla, né? No fundo, a demografia também é uma ordem espontânea, né? As pessoas fazem sexo e ninguém tem controle, né? A China tentou controlar, mas... todas as tentativas políticas de controle não deram certo também, né? Porque ela é espontânea. O cara, o Estado não consegue entrar na cama do cidadão. É isso? Exato. Então, uma coisa interessante é o seguinte. A tendência agora, e a gente está vendo isso na América Latina com o fim dos regimes bolivarianos, Gramsci, Bruno, ele pensou em tudo, mas ele não sabia que vinha a internet. O que matou o modelo bolivariano, o que não permitiu que eles avançassem na América Latina, foi a internet. Foram os movimentos espontâneos, né, que são ainda espontâneos, emocionais, das pessoas que foram para a rua em 2013, que permitiram criar uma metodologia, que permitiram que as pessoas que fizeram toda a resistência ao movimento bolivariano no Brasil e em outros países da América Latina, conseguissem derrubar o modelo. Porque é um modelo centralizador que tenta resolver. E você tem muito jovem que olha para o Freixo, olha para esses movimentos todos com uma certa simpatia, porque os sintomas que eles estão olhando, nós também estamos olhando com crítica. Só que o problema é qual é o diagnóstico que você faz e qual é o tratamento. Então a gente tem que agora sair do movimento de resistência que o liberalismo teve para um movimento de criatividade, de apontar saídas. E essa possibilidade de saída, e por incrível que pareça, quem fez a proposta de uberização aqui no Rio de Janeiro não foi um candidato, digamos assim, com formação liberal, foi o Índio da Costa que ele sugeriu a uberização da cidade. Então, esse movimento de descentralização, a partir do momento que chega a essas mídias, é irreversível. Nós vamos ter um surto liberal radical em todos os países. Não tem jeito. Tem uma coisa que o McLuhan diz, que o McLuhan é mais ou menos o Menger da Escola de Canadense de Comunicação, é o pai da brincadeira. Então, o que ele diz? O meio é a mensagem. Então ele diz uma coisa, aí perguntaram para ele, mas o que é o meio e a mensagem? Ele diz, olha, independente do canal da televisão que você está assistindo, a televisão está fazendo a sua cabeça.
Eu interpreto essa frase dele, que ele está dizendo o seguinte: as tecnologias alteram uma coisa que a gente tem, que é a plástica cerebral. Essa plástica cerebral, quando ela é alterada, as pessoas não conseguem mais aceitar determinadas topologias de poder e começam a demandar um outro modelo de topologia mais horizontal, mais centralizado, que é o que está acontecendo. Então já há um movimento no mundo inteiro liberal, porque o liberalismo é essa possibilidade de topologia e ele não é controlado pelos liberais. Esse movimento ele já é um movimento que já há uma mudança no próprio cérebro das pessoas. As pessoas já estão alterando o seu cérebro. As pessoas já estão fazendo as alterações. As pessoas não estão mais aceitando a escola. As pessoas não estão mais aceitando esse modelo político. O pessoal de recursos humanos está dizendo isso. As pessoas não querem mais trabalhar nesses modelos da organização. Os professores que eu converso, o pessoal diz, os alunos não se interessam mais pela sala de aula. Tudo isso são movimentos liberais. São movimentos de descentralização de poder. Então, essa tendência de centralização, ela vem de dentro para fora das pessoas. É um movimento do indivíduo para fora. Então, isso é irreversível, né? Então, a gente vai ter esse ciclo liberal. Aí você vai dizer, a gente teve esse ciclo liberal em 1450 e deu no que deu agora. Aí, o século passado, comunismo, nazismo, mercantilismo. Como é que faz? Se a gente continuar crescendo demograficamente, né, e a gente tiver o pique que a gente teve, a tendência à centralização pode voltar. O que a gente está colocando agora e está construindo agora, em função desse novo pensamento, é que a gente está se apercebendo das consequências do aumento demográfico e talvez os nossos descendentes possam pensar em formas de evitar essa centralização como nós tivemos. Nós éramos bobinhos, ingênuos, porque a gente não sabia que aumento demográfico gera necessariamente centralização, como aconteceu no século passado. Você citou aí durante a sua resposta, Carlos, a uberização, né, da economia, né? E você trabalha como consultor de Digital Business Transformation. É muito difícil trabalhar tendo como norte essa uberização do mercado num país em que até os empresários são, de certa forma, anti-mercado e anticapitalistas. Como é que você faz aí para lidar com isso na sua atividade profissional? Aquele papo é o seguinte, você chega numa empresa no Brasil, você fala assim, gente, vamos inovar. Aí o cara fala, beleza, vamos inovar, mas a gente não quer mudar nada. Ou você chega lá na empresa e fala assim, gente, vamos colocar o pessoal para participar. Colaborar pode, participar não pode, né? Ou seja, o que as organizações do Brasil têm, e aí realmente as organizações elas são muito resistentes, são muito conservadoras, são muito reativas, porque todo o modelo das organizações, isso não é só no Brasil, né? Todo o modelo das organizações estruturadas no século passado foram modelos assim. A gente tem um processo que a gente precisa atender e a gente cria um modelo de repetição desse processo. Toda a estrutura das organizações está montada em cima de um, gestor. O que o pessoal trabalha hoje é com gestão. Esse modelo da gestão, que dura mais ou menos há 70 mil anos na sociedade, é um modelo baseado em quê? Nas linguagens que nós tínhamos, gestual, oral e escrita. Então, eu preciso de um gestor para receber gestos, oralidade e escrita para tomar decisões. O que a gente está construindo agora nesse novo século? Surge uma quarta linguagem, que é a dos ícones e dos cliques. Essa linguagem, que é o que a gente está vendo no Uber, no Airbnb, está vendo em todos esses movimentos, no Google, no YouTube, no Facebook, essa quarta linguagem permite que as pessoas clicando, que as pessoas navegando, elas permitam que outras pessoas tomem decisões. Elas permitam que determinados cliques, como é o caso do Uber, se o motorista não tiver 4.7 em 5, ele sai da plataforma. Então o motorista teme o consumidor, né? Ele passa a temer o consumidor. E essas novas organizações estão ganhando muito valor no mercado e estão matando as organizações tradicionais. Aí a tua pergunta, o pessoal vai se mexer? Se for depender deles individualmente, acordar de manhã e falar assim, não, eu preciso mudar, eu preciso inovar, não vai se modificar nada. Só que existe uma galera na garagem projetando uma startup uberizadora que quer matar e quer comer esse pessoal. Então, o que está fazendo com que as pessoas mudem não é uma coisa que vem de dentro para fora, é uma coisa que vem de fora para dentro. A indústria do turismo perdendo valor porque não consegue mais competir num mercado desse tipo, a cooperativa de táxi que perde valor,
a indústria da música perdeu valor, a indústria da mídia perdendo valor, o pessoal de varejo perdendo valor. Então, o que acontece? Existe uma coisa que é tipo assim, o cara não pode chegar de manhã e falar assim, eu não quero entrar nessa crise que o Brasil está passando, eu não quero entrar nessa modificação que o mundo está passando para a uberização. Não tem, Bruno, não tem alternativa. O cara não tem saída. Ele pode chorar, eu brinco assim, ele pode ficar com medinho da bruxa 3.0, mas a bruxa 3.0 vai pegar ele. Não adianta ele ficar debaixo da cama. Então ele tem que assumir, tem que entender o que está acontecendo, tomar uma atitude e dizer, não, eu vou caminhar nessa direção. E quando eu penso em termos de mentalidade também, tem alguns aspectos bastante curiosos e trágicos nesse sentido da centralização, que são alguns motoristas do Uber que uma matéria recente mostrou, não sei se alguns ou um especificamente, eu já não lembro a quantidade, mas que entrou na Justiça do Trabalho pedindo vínculo empregatício com a empresa. Isso é uma loucura, né, Carlos? Isso aí é o seguinte, tem uma coisa, Bruno, que é impressionante, que aí a gente vai aprofundando, porque você pega esse olhar diferente, que é a da antropologia cognitiva. Então, qual é a tendência do Uber e das organizações novas? Quando a gente teve a revolução cognitiva da prensa, nós saímos da escravidão e criamos a relação patrão-empregado, que do ponto de vista macro-histórico, foi um avanço para a população, para os sapiens, gigantesco. Você deixa de ser escravo e passa a ter patrão-empregado. O que nós estamos fazendo agora, nós vamos matar o patrão-empregado. Não vai ter mais relação patrão-empregado, carteira assinada. Isso que você está falando é essa cabeça cultural do século passado de patrão-empregado. Se você for ver o modelo que o Uber está criando, né, quando você precisa flexibilizar radicalmente essa relação patrão-empregado. Por quê? Se o motorista de ônibus, e aí eu fiz aqui um trabalho de 3 anos na Prefeitura do Rio, uberizando a cabeça do pessoal de tecnologia dentro da IPLAN. E nós fizemos uma tropa de elite aqui de pessoas uberizadas que tem condição hoje de uberizar qualquer coisa dentro da cidade. Então, quando a gente começou a discutir essa questão, o que acontece? O motorista de ônibus, suponhamos que o motorista de ônibus tem a carteira assinada e tem um fixo no salário dele. Aí o pessoal diz assim, vamos uberizar, Bruno, 10 mil ônibus no Rio de Janeiro, 40 fiscais. Impossível fiscalizar 10 mil ônibus com 40 fiscais. Qual é o resultado disso? Caiu um ônibus aqui do viaduto da Ilha do Governador há uns 2 anos, morreram 10 pessoas. O motorista já tinha aprontado pra caramba, já tinham reclamado dele, mas ninguém tomou providência, e o passageiro também era um cara que aprontava. Brigaram os dois, caiu o ônibus, morreu todo mundo. Então o que acontece? É um impasse civilizacional. Não adianta botar 400 fiscais, porque não vai resolver o problema, e não adianta acabar com os ônibus, porque também não vai resolver o problema. Então, você tem que ter ônibus e tem que ter fiscalização, que nem no Uber. Então, se o motorista do ônibus não tiver um passageiro lá atrás dando estrelinha para ele, não vai funcionar. E muita gente fala, então vamos botar como fizeram aqui no Rio, vamos colocar um aplicativo e o cara dando estrelinha. Só que o motorista, e é isso que o Uber está ensinando para gente, ele tem que ter medo do passageiro. O passageiro tem que mandar no motorista. O motorista tem que saber, se ele furar o sinal, ele pode perder o emprego, ou ele pode deixar de estar na plataforma, ou ele vai perder a variável dele. E aí, então, ele vai começar a ser fiscalizado pelo consumidor. Então, esse movimento que a gente tem, que é um movimento macro-liberal, que é um movimento totalmente em defesa do consumidor, né, é a uberização, é colocar aplicativo na mão do passageiro, do consumidor, do cidadão, para ele fiscalizar tudo. Mas essa fiscalização, para ela funcionar, não adianta o cara dizer assim, eu sou muito uberizador, eu sou muito moderno. Aqui tem um aplicativo e todo mundo avalia e eu pego aquilo tudo, como faz o Easy Taxi 99, e aí a Suzy manda um e-mailzinho para você dizendo, chato esse motorista, a gente vai tomar providência. Isso não é uberização. Isso é um tipo, entre uma empresa 2.0 e 3.0 é 2,5. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está precisando na sociedade, a uberização é poder para o cidadão e para o consumidor fiscalizar as pessoas e fiscalizar as organizações. No caso das organizações, a organização vai ter medo em função da inovação. Livre mercado, aumento da concorrência, crowdfunding, mais gente criando novas organizações. Então, esse movimento todo de uberização é um movimento que não tem mais volta. Não tem mais volta. E o que está faltando para o movimento liberal, para a gente chamar de liberalismo 3.0, ou o que eu chamo de descentralismo, Bruno, é a gente entender para onde que o mundo está caminhando.
Entendi. Você tem um canal no YouTube também, né? Que você está sempre falando a respeito disso. Eu tenho um canal que é o Carlos Nepomuceno, que eu tenho uma playlist que é Liberalismo 3.0. Eu tenho esse livro, Liberalismo 3.0, que eu estou vendendo. Eu tenho um blog, nepo.com.br, em que eu coloco as atualizações. O livro pode ser comprado pelo blog, né? Tem um link no livro pelo blog, né? E eu agora estou fazendo vendas independentes, porque eu achei que as editoras estavam mais me atrapalhando do que me ajudando. Então eu estou fazendo o livro independente, que eu chamo de livro líquido. Eu vou atualizando ele conforme a gente vai debatendo e discutindo, e aí eu fico com mais liberdade para poder atualizar e o livro sempre está up to date com o que eu estou pensando. Perfeito. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.